Beleza? Então, na página 27, nós temos a lei de Faraday-Newman, que ela vai relacionar agora a tensão induzida ao fluxo magnético gerado, tá? Então, vamos lá. Conforme estudamos anteriormente, o movimento de um filamento perpendicular a um campo magnético resulta em uma força eletromotriz induzida. Essa força epsilon, ela está relacionada ao produto negativo, né, do comprimento do fio, da velocidade com o qual ele atravessa essa região de campo e pela intensidade desse campo gerado. Então, se eu aplicar a regra da mão direita número 2 nesse meu fio aqui, eu tenho a velocidade representada pelo dedo polegar, a intensidade do campo entrando no plano da folha, a força magnética no dorso da mão. Por quê? Porque eu estou relacionando aqui a movimentação dos elétrons, né? Porque eu tenho elétrons livres nesse meu fio condutor. A partir do momento que eu coloco esse fio em movimento nessa região de campo magnético, eu gero uma força magnética que vai provocar uma polarização das cargas elétricas nos extremos do fio, certo? A extremidade inferior vai ficar com excesso de elétrons, a extremidade superior vai ficar com falta de elétrons. Ah, mas como é que você sabe isso? É simples. É só aplicar a regra da mão direita. Número 2, né? Velocidade, campo entrando, força magnética nesse sentido. Então, esses elétrons vão estar orientados em relação a essa força magnética. Aí, como é que eu determino a corrente? Eu aplico a regra da mão direita, número 1, no fio. Então, ó, o campo não está entrando, o campo está entrando em relação ao meu fio que está paralelo aqui ao campo. Ele está entrando. Então, os dedos, eles vão representar, a mão fechando vai representar esse campo magnético que está entrando no plano. E o dedo polegar vai representar a corrente lá, ó, no sentido anti-horário, tá? Vamos agora relacionar essa força eletromotriz ao conceito de fluxo magnético, ou mais propriamente a variação do fluxo magnético. Por que variação do fluxo? Porque na hora que eu coloco esse fio em movimento sobre essa haste, onde ambos estão inseridos numa região de campo magnético, o movimento dessa haste, por exemplo, para a direita, faz aumentar a área aqui, ó. Aumentando essa área, eu tenho mais linhas de campo entrando nessa região. Então, estou aumentando o fluxo nessa região, certo? Olha lá, o fluxo magnético é o produto do campo magnético que passa por determinada superfície de área A. Num caso de um fio de cobre se movimentando sobre um circuito fechado, outro, que no caso é um outro fio dobrado, a área interna do circuito aumenta, variando consequentemente o fluxo magnético. Vamos analisar essa variação de fluxo e sua relação com a força eletromotriz produzida no fio. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? O movimento de um fio sobre um circuito em forma de U, ambos imersos em um campo magnético, provoca uma variação do fluxo magnético e, consequentemente, uma força eletromotriz. Mas o que vai acontecer lá no meu gerador? Vamos fazer uma análise com um gerador de uma usina. No gerador de uma usina, eu não vou ter essa representação aqui para determinar a variação do meu fluxo. O que eu vou ter lá no meu gerador? Eu vou ter uma espira, né? Isso aqui representando as arestas laterais da espira, que vai estar movimentando dentro entre uma região de campo magnético provocada por ímãs que estão circulando esse meu gerador, que estão na parte interna do núcleo do meu gerador. Então, o movimento dessa espira, né, um movimento de rotação dessa espira dentro dessa região de campo magnético, faz com que eu tenha uma variação da área. Essa variação da área faz com que eu tenha essa variação do fluxo. Então, vai ter hora que eu vou ter
um fluxo máximo, né? Eu vou ter aquela condição de estar tendo maior intensidade de linhas de campo magnético passando pela minha espira. Aí eu vou ter momento que eu vou ter uma quantidade menor dessas linhas. Vamos imaginar isso daqui, ó. Vamos supor, olhando de frente essa régua aqui. Se essa minha régua, que representa a minha espira, está dentro de uma região formada por campos magnéticos, por exemplo, eu tenho um ímã com a polaridade norte aqui e um ímã com a polaridade sul aqui embaixo. Então, minhas linhas de campo magnético, elas vão estar se deslocando do norte para o sul. E nessa condição, eu vou ter uma intensidade máxima de linhas. Conforme essa espira vai girando, eu vou diminuindo essa intensidade de linhas de campo, eu vou diminuindo o fluxo do campo magnético nessa espira. Então, na hora que ela fica, as arestas dela ficam paralelas às linhas de campo, o fluxo é zero. Aí ela começa a girar de novo, eu volto a ter um aumento do fluxo. Só que nesse movimento que ela faz, girando, hora a corrente está deslocando num sentido, hora a corrente vai estar deslocando num outro sentido. Essa é a noção de corrente alternada, tá? Que nós vamos analisar agora, beleza? Deixa eu voltar aqui então. Fechar essa janelinha. Vocês viram que toda hora aparece a Patrícia e o Enzo ali. Bom, considere que o filamento tem uma velocidade v, tal que essa velocidade ela pode ser determinada pela razão entre o deslocamento desse meu fio retilíneo no plano do circuito, né? Deslocamento x dele, por exemplo, no plano horizontal aqui, pelo tempo. Então, essa variação do deslocamento pelo tempo determina a velocidade com qual essa espira, esse fio está se deslocando na espira, né? Tá fazendo isso aqui, ó. Beleza? A força eletromotriz gerada nesse circuito, em consequência do movimento, é epsilon igual a menos LVB. Como V é ΔX sobre ΔT, eu posso ter que essa força eletromotriz é menos L ΔXB sobre ΔT. Só que acontece o seguinte aqui, ó. Esse L representa o comprimento do fio e ΔX está representando o deslocamento que esse meu fio está realizando no circuito. Então, o produto desse comprimento pelo deslocamento me dá a área. Vou até voltar aqui, ó, só para a gente entender, ó. O comprimento do fio é L, correto? E o deslocamento está aqui, ó. Se eu multiplico esse L aqui por esse deslocamento, eu tenho essa região. Eu tenho a área. Então, olha lá, o produto L ΔX é igual à variação da área do circuito. Assim, o produto ΔAB representa a variação do fluxo magnético ΔΦ no circuito fechado. Então, quanto maior a área, maior a variação da área, maior a variação do fluxo, certo? E, deste modo, a força eletromotriz produzida, ela vai estar relacionada com essa variação do fluxo num intervalo de tempo qualquer, ou seja, é menos ΔΦ sobre ΔQ. Nessa equação, essa equação é conhecida como lei de Faraday-Newman. O sinal negativo nessa expressão da força eletromotriz induzida serve para indicar que ela surge da oposição da variação do fluxo. Caso seja necessário descobrir a intensidade da corrente elétrica produzida que percorre a espira, deve-se utilizar a lei de Ohm. Para isso, basta conhecer o valor da resistência elétrica do fio, né, dessa bobina, que forma a espira e aplicar a conhecida equação que a força eletromotriz é a resistência pela corrente. Então, o que acontece? Como é que eu tenho como, sem mudar a área da espira e sem mudar o campo magnético, aumentar a força eletromotriz? Sim, basta que eu aumente a frequência de rotação dessa espira, certo? Eu aumentando a frequência de rotação da espira, eu aumento essa movimentação de carga. Então, eu consigo aumentar essa força eletromotriz. Aqui, ó, exemplo, ó. Se eu girar devagar,
Eu vou ter uma produção de corrente relacionada a essa rotação lenta, certo? Ó, tanto é que tá aumentando e abaixando lá, estou vendo daqui, ó. Ó, essa variação, ela está relacionada a essa corrente alternada. Agora, se eu acelero, acelerando, eu diminuo o tempo de rotação, né? Eu diminuo o período. Eu executo a volta num tempo menor. Ou seja, eu aumento a frequência. Então, tem como eu aumentar a força eletromotriz sem mexer nas dimensões da espira e sem mudar o campo magnético. Basta girar mais rápido, certo? Lá na usina hidrelétrica, por exemplo, o fluxo de água que passa pelo duto, ele é controlado para que a turbina que faz o meu gerador entrar em movimento, faça esse gerador girar numa frequência determinada. Porque senão, se eu aumentar muito a frequência de rotação desse gerador, eu vou dar sobrecarga no sistema. Então é tudo controlado, tá? Então lá, a corrente elétrica induzida pela variação do fluxo magnético próximo de uma bobina deve ser mensurada com um galvanômetro. Então o que ele está fazendo aqui? No caso, ele está medindo a corrente induzida, fazendo a movimentação desse ímã próximo a essa bobina. Então, na hora que eu crio o movimento desse ímã próximo a essa bobina, o campo magnético gerado pelo ímã vai induzir uma corrente na minha bobina e eu vou ter a variação da leitura no galvanômetro, olha lá, ó. Certo? A movimentação desse ímã faz com que eu tenha uma variação na corrente. Só que lá no gerador não vai ser assim que vai acontecer, né? Pode ser ou eu coloco o ímã em movimento ou eu coloco a bobina em movimento, tanto faz. Então lá no gerador, como meu gerador está fixo, eu vou ter o movimento da espira, tá? Então vamos ver isso agora. Lei de Lenz. Vimos que o movimento de um fio que se opõe a um circuito fechado, alternando dessa maneira a área do circuito, provoca uma variação do fluxo magnético e, consequentemente, uma força eletromotriz. O fluxo magnético é determinado pelo produto entre a área e o campo magnético e ainda pelo cosseno do ângulo formado entre o plano do circuito e do campo. Pessoal, quem estiver acompanhando na apostila aí, tem um erro na apostila, tá? Na apostila está pelo seno do ângulo formado, não é pelo seno, é pelo cosseno. Eu estou relacionando o fluxo magnético. O fluxo magnético relaciona o produto da área dessa minha espira com o campo magnético no qual essa espira está imersa e pelo cosseno do ângulo formado entre a normal relacionada à superfície da espira e o campo, né? Essa normal aqui, por exemplo, ó. Eu tô com essa normal aqui, certo? Essa normal é uma reta que é perpendicular ao plano da espira. Então, se eu tenho, por exemplo, o fluxo entrando, a intensidade de campo entrando nessa espira, conforme essa espira vai girando, esse ângulo vai variando, certo? Esse ângulo entre a intensidade do campo e a normal na espira. E isso está relacionado ao cosseno, tá? Quem estiver acompanhando na apostila aí, está escrito seno. Eu corrigi aqui. Bom, há também dois outros modos de variar o fluxo magnético. Alterar a intensidade do campo magnético que passa pelo circuito, ou mudar a orientação da espira em relação ao campo magnético, ou vice-versa. Num gerador, o que eu estou fazendo? Eu vou mudando a orientação da espira, certo? Por quê? Porque ela tem movimento rotacional dentro dessa região de campo magnético. Então, eu mudando a orientação o tempo todo, eu vou variando esse fluxo magnético na espira, tá? Ou vice-versa. No caso aqui, a explicação está relacionada ao movimento do ímã, tá? Que vai, o movimento desse ímã que gera um campo magnético na minha espira, vai fazer com que essa espira induza um campo magnético no sentido contrário. Esse campo magnético induzido na espira no sentido contrário faz com que surja uma corrente nessa espira.
deixa eu só sair aqui, só para contar uma história para vocês. Tem um blog, não sei se vocês conhecem, tem um blog que chama Anegão. Não sei se vocês já viram esse blog. Aí, se eu não me engano, na sexta-feira, o Joey, que é o dono do blog, ele colocou um vídeo lá de um cara querendo mostrar a indução de corrente elétrica numa bobina. Aí ele mostra, que ele faz assim, ele pega um pedaço de arame e vira para o pessoal e fala que quando ele encosta o pedaço de arame numa tomada 220, a corrente vai circular e ele vai tomar um choque. Aí ele pega o pedaço de arame e encosta no, no plug da tomada e leva o maior choque. Aí o gênio, ele vem com uma bobina e fala que quando ele fizer isso com a bobina, encostando a bobina nos plugs da tomada, não vai acontecer nada. Só que esqueceram de avisar o gênio que quando você pega um fio condutor e encosta nos plugs de filamento de uma tomada, você vai fazer com que a corrente circule por esse fio condutor. Cara, o cara leva um choque animal. Então tá lá, se não me engano, foi sexta-feira que ele postou esse vídeo. O que que acontece? Numa bobina, eu induzo corrente quando eu aproximo um ímã dessa bobina, ou seja, eu vou induzir a corrente na minha bobina quando eu tiver com essa bobina imersa numa região de campo magnético. O que que o cara fez lá? Ele fechou um curto-circuito. O fio é condutor, é fio de cobre, é condutor de corrente elétrica. Aí ele falou que se ele encosta a bobina no fio, não vai acontecer nada, sabe? Conduziu. Então, quem quiser dar uma olhada lá depois, é legal, para mostrar a besteira que o cara fez. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? O que vai acontecer aqui é o seguinte: considere uma espira circular na frente do polo norte de um ímã, conforme a imagem a seguir. Se ocorrer um movimento relativo entre eles, o número de linhas de campo que atravessa a espira se altera, provocando a variação do fluxo magnético, né? Se eu criar um movimento para a direita e para a esquerda em relação a esse ímã aqui, em relação à espira, o que, que vai acontecer? Na hora que eu desloco esse ímã para a direita, na direção da espira, eu vou aumentar essas linhas de campo magnético que vão estar entrando na minha espira. Consequentemente, eu vou estar aumentando o fluxo, certo? Aumentando esse fluxo, variando esse fluxo, eu vou ter o surgimento na espira de uma corrente induzida. Então, na hora que eu aproximo esse ímã com a polaridade norte voltada para a espira, eu aumento a intensidade dessas linhas que estão entrando na minha espira, né? Fácil de ver, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, 4 linhas de campo magnético entrando. Se eu aproximar um pouco mais esse ímã, eu vou ter essas 2 linhas de campo também dentro dessa região da minha espira. Então, estou aumentando o fluxo. Do mesmo modo, na hora que eu afasto esse ímã, eu estou diminuindo o fluxo, ou seja, eu estou fazendo uma variação do fluxo magnético nessa espira devido ao movimento desse ímã, certo? A lei de Lenz permite a determinação do sentido da corrente induzida com base na variação do fluxo próximo à espira. Então, o que, que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter um movimento relativo desse ímã em relação à minha espira, fazendo com que esse movimento cause uma variação do fluxo. Então, como é que esse movimento vai ser dado? Ele vai, neste caso, ele vai ser um movimento aproximando e afastando da espira. Ou seja, para a direita e para a esquerda. Para a direita, eu aumento as linhas de campo magnético dentro da minha espira, estou aumentando meu fluxo. Para a esquerda, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o fluxo. Então, ora o fluxo aumenta, ora o fluxo diminui. Certo? Isso faz com que surja na minha espira um campo magnético induzido
com o sentido oposto do campo magnético do ímã. Então, esse campo induzido na minha espira vai fazer surgir uma corrente nessa espira que, dependendo do movimento, hora vai ter um sentido, hora vai ter outro. Então, observe. O físico russo Heinrich Lenz, com base em experimentos relacionados ao surgimento de corrente elétrica em espira, nas quais varia o fluxo magnético, propôs uma lei para determinar o sentido dessa corrente na espira. O sentido da corrente elétrica induzida numa espira é tal que o fluxo por ela criado se opõe à variação do fluxo ocorrido em seu interior. Então, na imagem anterior, existem 3 situações. Como é que nós vamos analisar isso? Ó? Primeira situação. Se o ímã se aproximar da espira, a variação do fluxo magnético tem sentido da esquerda para a direita. Olha lá, ó. O ímã aproximando com velocidade v, a variação do fluxo é da esquerda para a direita, certo? Assim, o campo de indução magnética criado por ela, né, pela espira, tem sentido para a esquerda, opondo-se à variação do campo produzido pelo ímã. Então, se o ímã produz um campo com sentido para a direita, a espira vai induzir um campo opondo-se a esse sentido, para a esquerda, certo? Então, como é que a gente vai fazer para determinar o sentido da corrente elétrica na espira? A gente vai usar a regra da mão direita. Neste caso, o polegar na espira vai indicar o sentido do campo, certo? Induzido, e os demais dedos o sentido da corrente elétrica no induzido. Então, neste caso, na hora que a minha espira na hora que meu ímã aproxima-se da espira, o campo gerado pelo ímã é da esquerda para a direita e o campo induzido na espira é da direita para a esquerda. Logo, como o meu campo é para a esquerda, eu vou fechar os demais dedos na espira e vou ter a orientação da corrente induzida. Aí o que acontece na hora que o ímã afasta? Inverte. Aí muda a orientação da corrente no fio, certo? Ora ela gira num sentido, ora essa corrente vira no outro sentido. Essa é a definição de corrente alternada, no meu fio. Então a corrente induzida produz um campo magnético que se opõe à variação do campo magnético do ímã. Então o campo magnético induzido na espira, ele vai estar sempre em oposição ao campo magnético produzido pelo ímã. Essa variação no fluxo faz com que eu inverta a corrente induzida. Agora, se meu ímã ficar parado aqui, ou seja, se ele permanecer em repouso em relação à espira, o fluxo no interior dela será constante e, consequentemente, não haverá corrente elétrica induzida. Então, lá na usina hidrelétrica, por exemplo, na hora que eu fecho a comporta, eu paro de ter água passando pela turbina. Se a turbina parar, ela deixa de movimentar o gerador. Eu paro de ter fluxo. Eu paro de ter movimentação da minha espira e deixo de ter variação do fluxo nessa espira. Eu deixo de ter corrente induzida. Tá? E qual que é o terceiro caso? Olha lá, ó, movimentou. Na hora que movimenta, né, eu tenho a produção de corrente. Na hora que para a direita, eu vou ter um campo induzido na espira para a esquerda, fazendo com que a corrente circule aqui, olhando de frente, no sentido anti-horário. Afastando, eu vou ter a corrente girando no sentido horário. Tá? E a terceira situação, se o ímã se afastar da espira, a variação do fluxo magnético tem sentido da direita para a esquerda. Né? Lá, ó.
O fluxo está indo para a esquerda lá, o sentido da velocidade. Neste caso, surge na espira uma corrente elétrica de forma que o campo de indução magnético criado por ela tenha sentido para a direita. Então, afastou, inverte o campo na espira. Logo, eu vou ter a inversão da corrente, certo? Então, se eu pegar e virar isso de frente, né, eu vou estar girando essa corrente no sentido horário. É isso aqui que vai estar acontecendo. Olha lá, ó, aproximou, o campo induzido é para cima, gira no sentido anti-horário. Afastou, o campo induzido é para baixo, gira no sentido horário. Beleza? O anti-horário é para aproximação, o horário é para afastamento. Por quê? Porque na hora que o ímã aproxima, eu gero aqui na minha Professor, espira. Pois não. Pode falar. sua voz Pode está falar. travando bastante. Tá travando? Ai, ai, ai. Pra mim tá. A sua também tá travando. Tá, pro pessoal tá tranquilo aí? Pro resto da Pra turma? mim tá bem tranquilo, professor. Uai, foi você, né, Lavínia, que falou que minha voz tá travando? A sua para mim tá travando também. Professor, peraí que eu não tô entendendo nada. Vou tentar sair e entrar de novo. Beleza, então, tranquilo. Pro resto do pessoal tá tranquilo? Tá sossegado? Tá dando para acompanhar? Pra Tá mim sim, tá professor. travando um pouco também, Mário. Tá travando? Faz igual a Tá, Lavínia fez. Tenta sair e voltar, certo? beleza. Agora, se vocês quiserem, eu faço isso aqui também. Para mim não tem problema. De repente, eu saindo aqui e voltando, eu vou fazer isso. Eu vou sair e vou voltar. Beleza? Só um minutinho. Deixa eu parar a gravação aqui, depois eu continuo.